Pelo Esporte Tudo, galera! Beleza? Essa é a Resenha do Leão, mais do que uma resenha, um canal de opiniões e informações para toda a nação leonina. Esse é o nosso programa de número 5 e vamos embora que essa vinheta é massa. 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão. E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês aí, né? Hoje a gente vai falar de um monte de coisa interessante, mandar um abraço, elogiar, reclamar e mais algumas coisas. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre o empate de 0-0 que tivemos contra o Cruzeiro. Pense no time chato esse Cruzeiro. O jogo foi domingo às 18h30 na Arena Pernambuco. O jogo foi bom, foi um jogo de xadrez, podemos assim dizer, como eu mesmo costumo falar. E vamos começar, né? E aí, Roger, tranquilinho aí contigo, parceiro? Fala aí o que tu tem sobre esse jogão. Alô, Rodrigo Vasco, tudo certinho, né? Tudo ótimo, meu nobre. Alô, Mica Lopes, tudo certinho também, não é? Beleza, meu amigo? Seguinte, eu anotei aqui alguns tópicos relacionados ao jogo Sport Cruzeiro e é bem importante. O que acontece? O Cruzeiro, para mim, ao meu ver, foi o único time que taticamente soube ter um embate calculista contra o Sport. Como é que a gente pode dizer isso? A gente vendo o jogo como torcedor, a gente vai dizer que foi o jogo mais chato do Sport nessa primeira divisão. Verdade. Mas a gente analisando o jogo taticamente, como um jogo de xadrez, como muito se fala, a gente vê que o Cruzeiro jogou contra o Sport como o Sport joga. Ou seja, sendo muito forte na marcação, entendeu? Compactando o time do Sport na sua marcação e um ficava devolvendo isso ao outro. E era um jogo que poderia ser resolvido nos detalhes. Você pode ver que não teve muitas finalizações nesse jogo. Com certeza, teve pouquíssima finalização nesse jogo. Justamente, então assim, foi um jogo muito cascudo, muito amarrado, muito sem aquele lá e cá que a gente costuma ver e gosta muito de assistir o futebol. Foi um jogo chato, realmente, mas foi um jogo muito calculista para os dois técnicos, no caso o Vanderlei e o Eduardo Batista. Eles até colocaram isso na mesa sem saber, né? O Vanderlei elogiou muito a equipe do Sport e o Eduardo falou que o Cruzeiro tinha estudado o Sport e foi uma verdade comprovada por Vanderlei no vestiário ao lado, né? Mica, o que é que tu tem aí sobre o jogo? Eu sei que tu curtiu o jogo aí, não gostou porque tem aquelas opiniões analíticas de sempre, mas vamos lá, manda abraço aí. E aí, galera, beleza? Aí, Roger, aí, Rodrigo, certinho? Tranquilo, meu nobre. Beleza, meu querido? Beleza, então, cara, assim, o seguinte, eu acho que o que diz o que foi o jogo de domingo é realmente a expressão jogo de xadrez. É de fato o que diz o que foi aquele jogo. Mas assim, independente se por acaso o Luxemburgo veio sabendo como o Sport jogava, se por acaso ele viu fitas, viu jogos, estudou, ele fez a parte dele. Eu acho que cabe ao nosso professor Eduardo, no decorrer do jogo, ler o jogo mais rápido e mudar o jogo mais rápido. Um ponto, o Regis pela ala direita. Ele não fez até hoje um jogo bom nessa posição. Então, assim, pra mim, não justificava ele jogar nessa posição. Salvo se, no treinamento, ele tivesse arrebentado. Sabe assim, ele fez, assim, mega treinos. Jogou muito no treino e aí, ó, cravou a camisa titular naquela posição. O que eu duvido muito. O que acontece é o seguinte, o Sport tem essa tática específica do seu 4-3-3 clássico ali. Ele insiste nisso, independente das peças. Seja quem for, o especialista ou não da função joga para preservar o esquema. Só que às vezes é preciso mudar o esquema para preservar o time e não fazer o inverso. Em prol do esquema, você tem que colocar um jogador que não rende. No jogo de ontem, no jogo de domingo, eu achei o seguinte: começou o jogo, deu 30 minutos, viu que o Regis não rendeu, eu teria feito o seguinte: ia com Danilo Fernandes, Samuel Xavier, Matheus, Durval, René. No meio, eu colocaria Richelli, Wendel e Neto Moura.
fazia 3 volantes, só que o Neto Moura indo, né? Chegando mais em cima. No meio, eu botava Diego e Marlone, e no ataque o André. Ia ser o 4-5-1 ali. Para o Cruzeiro ia ser pressão, porque ele não ia ter como pegar os 5 do Sport no meio. Ia confundir o próprio técnico do Cruzeiro, que nunca esperaria uma situação dessa. Só que o Sport foi no seu esquema clássico, com um jogador que não rendeu, segurou até o final do primeiro tempo. O Cruzeiro teve até 2 chances, eu acho, a mais que o Sport, algo desse tipo, foi uma chance a mais, que poderia reverter em gol. E se o Sport leva o gol, meu amigo, aí era desespero, porque aí iria entrar o Mike, o Samuel, ia ficar aquela correria e assim, o gol não ia sair. Eu acho que a gente deu um vacilo nisso. Eu acho assim, o que fica claro pra mim, assim, de um técnico que sabe quando mudar, Nelsinho Batista na final da Copa do Brasil. Ele mudou no primeiro tempo. Verdade. Então assim, quando você percebe que a coisa não encaixou, pode ser com 15 minutos. Cara, muda. É melhor você mudar com 15 do que esperar 40 e você levar um gol. Aí, às vezes, eu acho que no professor Eduardo falta um pouco isso, sabe assim? Cara, valeu, tentamos, mas não. Se você não tem o Maicon Leite, não tem o Elber para jogar naquela posição e não há um outro especialista, é hora de você treinar um outro esquema prevendo que você não tem esse especialista. Vamos supor o seguinte caso, que você um dia não tenha o Richelli e o Wendel. Vai fazer o quê? Pegar o Diego Souza e jogar de volante? Para poder preservar o esquema? A gente tem que montar um esquema de um volante só, com o Mancha ali sendo o cão de guarda e tentar armar outra coisa para poder preservar o time. E não forçar o 4-3-3 a ferro e fogo, entendeu? Assim, foi um jogo truncado, um jogo estudado, mas se o Sport fosse um pouco mais ousado e menos pragmático, tinha a chance de sair com a vitória nesse jogo. Tô entendendo. Eu concordo com você em vários pontos, tá? Realmente, assim, é inquestionável que o Eduardo é um técnico excepcional. Não é só a gente que tem essa opinião. Com certeza. Ele é top do Brasil. Excepcional. É top do Brasil e do mundo, né? Você viu aí que ele tá em 59, né? Isso. Ele tá em 59, entre os 60 melhores técnicos do mundo. Na frente de Tite e afim. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer, em especial pra você mesmo. Você falou ali da insistência do Regis. Cara, aí é a minha vez de lhe perguntar. Tu não acha que naquela situação de jogo ali, até no segundo tempo, que até o Marlone deu umas cochiladas ali, o Ferrugem na direita ali, ele estreou ali e fez gol. E não jogou de lateral, mas ali na frente ele não jogou mais. Quando ele jogou, foi na estreia dele, ele fez um gol. Então, tu não acha que poderia ser uma oportunidade boa pra ele ali, não? Cara, com certeza, poderia e deveria. Eu acho que com 30 minutos, ele vendo que a coisa não estava funcionando, poderia ser a chance de você botar o Ferrugem ali no meio e falar, velho, você agora é ala. Do meio pra frente, tá contigo. Leva a bola, vai pra cima, cruza na área, força os caras. Porque o Marlone estava muito marcado. O Diego Souza, mais ainda. O desafogo seria o Regis, que não conseguiu seu desafogo. Ele teve um único lance. Foi o lance do cruzamento, que o Marlone deu uma cabeçadazinha leve, que a bola quase foi pro gol. E assim, tá? Foi assim, um cruzamento, né? Não foi aquele cruzamento. Ele mandou a bola pra área e o cara triscou. E só, sabe assim? Só. Foi Ocasional. Aí o seguinte, eu acho que nesse momento, deu 30 minutos, pô. Tira o cara, bota o Ferrugem. Ou então, você não quer tirar o cara, inverte. Chama o Marlone, vem pro lugar do Regis, chama o Regis pro lugar pro Marlone. Pra ver se de repente o cara funciona. Ele é canhoto, jogando na direita. Teoricamente, qual o intuito? Ele puxar pro meio, né? Só que ele não consegue puxar pro meio. E quando puxava pra ponta, tava sem perna para cruzar, para fazer o cruzamento. Então, inverte o cara, joga o cara na esquerda para ver se ele consegue ir até o fundo e jogar a bola na área de alguma maneira. E aí, Rodrigo, também tem outro ponto que eu queria abordar nesse papo contigo, era o seguinte. Aborde. E aí era sobre o Diego Souza, né? Assim, a gente sabe que ele é um cara mais lento, mais pesado, mas que sabe segurar bem a bola, é um cara técnico e que estava muito marcado. E aí o seguinte, eu acho que faltou um pouquinho de comunicação ali dentro de campo dele com o Regis, para de repente dar uma invertida, talvez resolvesse. O Diego caísse mais para a esquerda, tudo bem que ali não é a dele, mas ele indo, o marcador vai e pegava o Regis, vinha para o meio.
Não sempre, né? Mas assim, uma hora ou outra, ó, chega pro cara assim, dá uma conversada, vamos trocar agora, inverte, muda, sabe? O cara às vezes tá tão fixo, olha, eu sou meia esquerda, eu não posso sair 1 metro do quadrante que eu treinei na semana passada, e fica ali tão preso que acaba complicando até o jogo do cara. Com certeza. É o seguinte, né? O Diego Souza é titular absoluto, nada muda isso. Então assim, um jogo dele mal, que ele não jogou bem, normal, acontece, né? O cara joga bem um jogo, joga mal outro, faz parte, mas ele sabe que tem um lugar dele cativo no time, porque ele tem esse peso dentro do time. O Regis, ele tá, desde quando chegou, tentando esse espaço, tentando ser esse cara que todo mundo tem expectativa nele, um cara promissor de futuro. O craque. O craque, né? Então assim, ele quando entrar, ele tem que agarrar aquilo, sabe, com unhas e dentes, porém com inteligência. Ele não pode ser um ala direito correndo, sabe, parecendo um touro desembestado batendo cabeça com um lateral. Assim, não é o caminho, pô. Se aquela posição não é boa pra você, não é confortável, aí é o seguinte, o cara tem que falar com o professor. Professor, olha, eu entendo que precisa, mas eu não consigo jogar bem nessa posição. Eu prefiro ser banco, esperar a minha chance na minha, do que jogar numa posição que não é a minha e comprometer o time. Só que o seguinte, o cara quer jogar tanto, quer aparecer tanto pra torcida, quer, ó, eu estou aqui, eu tenho valor pro time. Aí o cara joga até, sabe, de zagueiro, de goleiro. Só que, meu irmão, o caminho não é esse. Tem circunstâncias e circunstâncias. O Diego Souza contra o Flamengo foi pro gol. Era circunstancial, momentâneo. Não quer dizer que todo jogo o cara tem que ir pro gol, porque, sabe, não é assim. Então, velho, se a ala direita não é a sua, você tem que ser honesto com o professor e falar, velho, pra mim essa posição não dá. Mas eu entendo também que grande parte da culpa, e aí com aspas gigantesca, né, na palavra culpa, recai também sobre o treinador, que é quem acompanha no dia a dia. Eu garanto que, repito novamente, duvido muito que ele tenha treinado de maneira excelente um Cristiano Ronaldo na ala direita. Não foi. Ele foi o Regis de sempre. Não dá. Agora a pergunta é, se ele sempre jogou nessa posição com deficiência e nos treinos, eu duvido que ele seja surpreendente, porque ainda assim é escalado. Aí volta aquela discussão, porque quer preservar o esquema tático em detrimento às peças que vai jogar. E aí, meu amigo, alguém vai ter que se complicar. Tem jogos que isso vai funcionar de uma certa maneira ou outra. O jogo do São Paulo, por exemplo, colocou o Ferrugem, era circunstancial ali, funcionou. Mas no jogo contra o Cruzeiro, faltou o seguinte, no primeiro tempo ainda, perceber que o esquema não era aquele, e aí ter mexido. Eu acho que o Neto Moura, que inclusive está bem esquecido aí, deu uma sumida gigantesca, poderia ter tido chance, mas teve na fogueira, e assim como o Samuel também que entrou, não resolveu nada. Tá certo. Obrigado, meu amigo. Você fala muito bonito, viu? Eu gosto. Eu vou criar uma página pra você também, que eu vou criar pra Roger, vou criar uma pra você também. Vou criar uma página. Roger, manda a bola aí. Mica Lopes, meu querido, vamos agora bater de frente eu e você, viu? Eu discordo de algumas coisas. De novo, rapaz? Isso aí. Isso o que vale é a réplica. Isso. O que vale é o seguinte. Veja só, primeiro, sobre a análise de Mica, eu acho assim, o sistema tático, realmente a gente às vezes pode até ter alguma variância. Mas o que acontece? A gente já chegou na 16ª rodada do campeonato, ou seja, não tem mais nada escondido de ninguém. Isso não é só o Sport que está à mostra dos outros times, mas o Sport também sabe quem é quem. O que acontece? Eu vejo muito o jogo contra o Cruzeiro como um jogo que individualmente as nossas peças ofensivas não funcionaram bem. Por quê? Às vezes o sistema tá lá, é o mesmo, o time funciona muito bem como um todo e às vezes até o próprio jogador ali individualmente também resolve bem. Então assim, tudo ocorre bem. O que aconteceu domingo, o que eu vi, foi a questão de não funcionou. Realmente, Luxemburgo não chegou a dar um nó tático em Eduardo Batista, mas foi um bom estrategista. Então, assim, mas a gente tentou depender da categoria individual de cada jogador ali ofensivo e não aconteceu. Então, isso
foi um dos problemas, tá? Eu não sou muito a favor da mudança do sistema tático. Por quê? Porque eu vejo muito esses jogadores já sabendo o que faz, tanto quando ataca quanto volta. Então, assim, eu acho que uma mudança, se dependendo até onde ela for, tudo bem, mas assim, se ela for uma mudança um pouco grande, eu não sou tão a favor, entendeu? Porque a gente demorou a chegar nesse sistema tático desde o ano passado, só que no ano passado, como o Mika ressaltou no programa passado, eram 3 volantes no meio, hoje já é 2 volantes e um meia. Então, assim, mas o sistema sempre foi esse, tá? Outro ponto que eu sou contra a análise de Mika é a seguinte, de Eduardo ter que tirar Regis no primeiro tempo, ou qualquer outro jogador, por quê? Não porque o jogador estava muito ruim ou não, mas Eduardo, eu venho analisando os jogos do Sport sempre, Eduardo é um técnico que ele ganha muito jogo quando o time vai para o banco de reservas e a conversa dele lá deve ser muito boa, muito motivadora. E a volta do segundo tempo. Justamente, o Sport tem a tendência de voltar para o segundo tempo muito bem, às vezes sem trocar nenhum jogador. Então a gente fica pensando, é o mesmo time que jogou o primeiro tempo, estava perdido, mas no segundo tempo voltou o mesmo time e arrebentou. O que foi que aconteceu? Eduardo Batista. Outra questão que eu também tenho uma certa convicção, eu defendo a entrada de Regis, eu não defendo a permanência dele pelo tempo que ele passou lá jogando mal. Mas assim, a entrada dele eu defendo, não só dele, de qualquer jogador, porque Eduardo Batista ele tem uma convicção que é muito forte, que é o seguinte: quem tiver melhor no treino é quem joga. Ou seja, eu quero acreditar que Regis, no treino da semana, foi melhor do que Ferrugem, foi melhor do que o Brocador para o que estava sendo proposto. Estava sendo proposto. Então o que acontece? Eu acredito mesmo que Regis entrou porque na semana ele treinou bem naquela posição. Agora, realmente, ele tem a dificuldade porque ele não é um ponta, ele é um meia. Só que eu olho para outro lado. Vamos lá. Regis não funcionou como ponta, porque Regis não é ponta, ele é meia. Só que Diego Souza é o meio de campo, é o único meia lá titular que o Sport tem. Por quê? Porque só tem um meia no meio de campo do Sport. O Sport não joga com 2 meias. Então, assim, será que Regis não era mais jogo para ele? Não sei também se é para o técnico, não sei. Regis tem um contrato longo com o Sport, isso aí é fato, então certamente ele vai ainda dar muita alegria, mas assim, chega um certo momento que o jogador pode se frustrar por não estar sendo utilizado na sua função, na sua posição. Então, será que não era jogo para Regis começar uma adaptação numa nova posição? Feito Ferrugem joga de lateral direito, Ferrugem joga de volante, Ferrugem joga de ponta. Mas aí, Roger, veja só, o Ferrugem ele tem a característica. É adequado querer que o cara se adapte a uma posição no meio de um campeonato como esse? Não, mas veja só, você não entendeu o que eu tava falando. Eu não tô querendo chegar e... Não, bora botar Regis... Então me explique, vá. A gente vai colocar Regis agora para treinar 15 dias de ponta e vai começar a lançar ele nos jogos. Então, isso não rola de jeito nenhum. Vai queimar um jogador, vai queimar um trabalho que vai ser errado. Ou seja, se até a preparação física para uma certa posição é diferente da outra. A preparação física de um Samuel Xavier, que está acostumado a correr para frente, que é um jogador agudo, não vai ser a mesma preparação, exemplo, de um Mancha, entendeu? Então, assim, a preparação já é outra, ele já vai se acostumar com uma certa posição. Isso aí, para ele, no futuro, pode ser que para ele, eu jogo de ponta e jogo de meia, entendeu? Então, assim, pode ser que para ele abra mais espaço dentro do Sport ou dentro de um próximo clube que ele venha a jogar. Então, assim, hoje, se for na minha opinião, se for pensar, Regis tem que jogar de titular. Cara, Diego Souza não sai desse time. E assim, Diego Souza, eu prefiro Diego Souza jogando mal do que tirar Diego Souza. Diego Souza impõe respeito. Diego Souza é aquele cara de um passe, deixar qualquer um na cara do gol. Diego Souza faz gol, entendeu? Diego Souza joga... Diego Souza. Diego Souza, já falou, entendeu? Então, Regis, ao meu ver, ou ele vai ter que ficar aí no banco, aguardando uma chance, alguma coisa do tipo,
ou ele começa a se adaptar em outra posição para dar continuidade na sua carreira jogando, entendeu? Isso aí é o que eu acho. Agora eu entendi o que você quer dizer. Agora tem uma coisa que a gente comentou antes da gente vir aqui fazer a resenha, tal, tá até divertida, tá até mais polêmica, discordância, é violência. Me diz, No bom sentido, no bom claro, sentido. no bom sentido, claro, no bom sentido. Veja só, nos comentários aqui, antes da gente começar a debater, você deu pra trás aí numa coisa que você discordou do Mika na resenha passada, viu? Isso, tô lembrado. Eu também tô. O Mika também tá, eu tô ligado na dele. Você quer dizer que agora você tá gostando do brocador na frente com o André junto, é isso? Então, eu vou explicar o que eu anotei aqui, tá? Seguinte, eu preparei aqui 3 situações de jogo, para que o Sport possa, de repente, num segundo tempo, ou no próprio segundo tempo, no começo, no meio, possa dar um diferencial na cabeça do treinador que está jogando contra a gente. O que acontece? Eu anotei aqui o caso de Diego Souza como segundo volante, que no jogo contra o Palmeiras ele desenvolveu bem a função e aí deixou o técnico adversário ainda com um certo tempo para descobrir que Diego Souza estava mais recuado, entendeu? E querendo ou não, Diego Souza estava ali de segundo volante, estava voltando para marcar atrás e estava dando passes perfeitamente. Então isso aí, querendo ou não, é um ponto que pode ser trabalhado em treino para ser executado em jogo. Outro ponto que eu listei aqui é o Ferrugem junto com o Samuel Xavier. Ou seja, em um determinado momento do jogo, se o Sport quiser dar um nó tático ali pelo lado direito, se tiver o Ferrugem e o Samuel Xavier é lateral, mas é um lateral agudo. O Ferrugem eu só vi jogar pelo Sport lá como ponta. Mas se o Ferrugem desenvolver bem na lateral direita, eles podem muito bem alternar isso aí. E alternando isso aí, seus marcadores vão começar a uma hora falhar, o técnico vai ter que fazer alguma coisa. Então, assim, já acendeu a luz vermelha para o outro time, tá? E a terceira opção, que o Miquel aí vai gostar, é o seguinte: o brocador junto com o André. Olha aí. O brocador. Ia chegar essa hora, eu sabia. Então, o brocador junto com o André, no meu conhecimento, se faz o seguinte: no segundo tempo, em uma situação de jogo, nunca diga nunca, mas não é prioridade em primeiro tempo. O brocador junto com o André, eu vejo o quê? André me mostrou que ele é um cara que tanto pode jogar como aquele camisa 9 lá enfiado para ser o cara para empurrar a bola para dentro, quanto aquele atacante que joga ali flutuando perto da área, entendeu? Aquele falso 9 que vai estar fazendo a tabela ali, vai estar deixando também o cara de cara e também vai ter oportunidade de fazer os gols dele. E o brocador é o cara a se jogar enfiado. É aquele cara que vai empurrar a bola para dentro. O brocador não é aquele cara que vai dar drible. A gente não pode esperar dribles excepcionais. Ponta de lança. Justamente. Ponta de lança. Ponta de lança. Camisa 9 e fazendo o pivô e fazendo os gols pelo Sport. Então, assim, eu defendo essas 3 situações para que comece a dar também um nó tático nos nossos adversários. Beleza. Só para semear, Mika, algum comentário? Cara, não, acho que o Rogério tá correto. Acho que o caminho é o André e o brocador. É claro, né? O cara ontem, domingo, ele tava ainda, né, sem ritmo. Porque assim, né? Tem uma coisa que é treino, né? Outra coisa é jogo. Ele tava sem ritmo de jogo, mas vinha treinando. E tem questão de entrosamento e etc. O ritmo do treino é diferente do jogo, isso é inegável. Não, total. Mas assim, ele tem qualidade, entendeu? E assim, ontem principalmente, domingo, principalmente, como tava sem o Elber e sem o Maicon Leite, mais do que nunca era hora de você ousar, entendeu? O Sport acho que pecou por excesso de precaução, sabe? Ficou muito preservado porque era o Cruzeiro, mas assim, tinha tudo para ganhar. O Cruzeiro hoje vive numa má fase. Então assim, o Sport tinha a chance de ganhar com certeza, mas assim, perdeu essa chance porque se precaveu demais, entendeu? E tinha que ir pra cima. É aquela história, né? Que hoje
Antigamente o pessoal vinha jogar aqui e a gente ficava, bicho, vai ser difícil, vai ser difícil. Hoje não, a turma estuda a gente pra vir jogar com a gente aqui. O jogo virou, né? Já. Hoje é diferente, a conversa agora é outra, é o inverso. Com certeza. E assim, pessoal, interrompendo, ontem o Tite falou num programa de televisão sobre as linhas compactadas do esporte. Ele parou para fazer uma análise em cima do esporte, onde fez sua leitura sobre como o esporte se defende e como ataca. Então hoje tem que ter estudos também para as novas opções táticas. Não, é o que eu defendo, não uma mudança drástica, mas a gente ter sempre os planos B. O elemento surpresa, até porque você pode ver já aí com isso que o Tite já tá de olho no esporte. Pois é, justamente. E não vai ser só o Tite que vai ficar de olho não, porque como eu já falei, o esporte é time a ser batido, a campanha é empolgante, eu tô empolgado, eu sei que tu, Roger, tá empolgado, o Mica também tá empolgado. E aí, Mica, me dá um desfecho aí, o que é que tu achou de tudo, do jogo? Dá um resumão. Só deixa. Então, Rodrigo, acho que foi aquilo, né? O jogo do esporte foi um jogo estudado, foi um jogo aí de estratégia. Eu achava que o nosso técnico, ele poderia ser um pouco mais ousado e um pouco mais surpreendente. Mas assim, também tem que se pensar que não foi ruim não, entendeu? O esporte tá aí ainda, tá no G4, como sempre. O campeonato é longo, então assim, qualquer ponto é importante. Temos aí 2 jogos fora complicados contra o Corinthians e o Atlético Paranaense. São times grandes, time de chegada, time de massa. Mas assim, velho, quem quer ser campeão ou quem quer chegar longe tem que passar tanto por uma Chapecoense como por um Corinthians, entendeu? Faz parte. Ganhar aqui, perder ali, mas o importante no pontos corridos é você ser constante, sabe? Você ter uma constância e não ter altos e baixos. E isso aí você acaba ficando em primeiro um dia, daqui a pouco passou 2 semanas, tá no rebaixamento. Aí isso aqui não pode. O esporte tem que manter uma constância e ficar sempre ali em cima, terceiro, quarto, quinto, oscilou, tá em segundo. Mas tem que manter isso. E nisso o esporte tá muito focado e muito consciente. Acho que a gente tem chance aí de brigar para ter uma Libertadores. Se for campeão, é bom, mas se ficar com a Libertadores, para mim já é uma grande vitória. Ah, eu concordo com você, concordo. Só uma curiosidade, tu falou de Corinthians aí. Não sei se vocês chegaram a ver essa informação, mas eu pesquisei e vi que, em números, confrontos diretos, o Sport leva vantagem sobre o Corinthians, viu? Ah, é? É porque o Corinthians já é um freguês recente, né? É antigo, é coisa antiga, já vem de antes. Só para falar de números, o Sport venceu 11 vezes o Corinthians e o Corinthians venceu 10 vezes o Sport, são 8 empates. O Sport tem 36 gols e o Corinthians tem 35. Então a autoridade é nossa, viu? Desde 2008, viu? A autoridade é nossa. Roger, fala, filho. Seguinte, primeiro eu queria agradecer aí a interatividade da nação rubro-negra, que sempre tá falando comigo aí via WhatsApp, tá falando com a gente lá na página. Então, assim, essa resenha aqui não é do Rodrigo, não é do Mica, não é do Roger. Essa resenha é do esporte, é de todos os torcedores do esporte. A gente tá aqui apenas fazendo um canal para ser a ponte entre o esporte e você, entendeu? Então, sugestões, críticas, tudo. Pode falar com a gente que a gente não tem estresse. Segundo ponto, quero que todo mundo aí, quem puder, se associe, compre os produtos originais do esporte, ajude o seu clube de alguma forma, porque você ajudando, nem que você ajude com pouco, mas quando a quantidade de pessoas é muita, a gente vai longe, entendeu? Para finalizar, faz de conta, Rodrigo, que eu sou camisa 10 e deixei tu na cara do gol. Termina aí o programa. Ah, meu velho, agora sim, agora é só botar pra dentro. Oxê. Pessoal, de antemão, os próximos 2 jogos serão contra o Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense é dia 9, agora domingo, no Dia dos Pais. Nada melhor do que quem ganhar o presente ser o papai da cidade aqui, né? Vai ser lá na ressacada, é uma boa oportunidade aí, um jogo difícil, como o Mica falou e o Roger concordou dessa vez. Mas assim é bom que a gente consiga a nossa vitória fora de casa. E a gente vai comentar pra vocês, não num programa só, né? Mas a gente vai sair um sobre o jogo e outro sobre outro jogo aí, pré-jogo, pós-jogo, a gente vai sempre fazendo esse balanço. E agora sim, né? Torcida rubro-negra. Prepare o coração, viu?
porque nós da Resenha do Leão estamos preparando uma gigante surpresa e vem por aí, viu? Eu só posso falar isso. Posso falar nem detalhe. Posso falar algum detalhe, Mica? Posso falar algum detalhe pra eles? Rapaz, só um, que vai ser polêmico. Eita, não. Agora, meu amigo, prepare o coração que o homem é brabo. O homem é brabo, né? Então vamos deixar só essa dica no ar aí. Não vou falar mais nada, não. Outra coisa importante é que vocês ouvintes que têm empresa e querem anunciar, realizar parceria, afins, podem falar conosco via inbox ou no e-mail resenhadoleão@gmail.com. Lembrando que esse leão não tem acento, não no e-mail, pelo menos. Parabéns, Mica Lopes. Seu aniversário é hoje, viu, meu nobre? Dia 4 de agosto de 2015, ficando mais velhinho aí, né, meu grande? Ô, amigo, obrigado, viu? E olha só, viu? Olha, dia 4 de agosto é um dia de grandes pessoas terem vindo ao mundo. Eu, o goleiro Marcos do Palmeiras, Barack Obama, né? Ou seja, né? Só gente da nata. Não é à toa que você tá aqui na Resenha do Leão, viu? Eu estudei isso. Isso aí. Vou mandar um abraço pra galera aqui. Valeu, Mica, pela participação. Como eu costumo dizer, né? Você com essas palavras analíticas, fala bonito. Mica fala bonito demais. Rogério é um analítico. Eu até deixei de fazer uma pergunta pra ele, mas vou fazer pra você, Mica, hoje. Vou deixar o desafio pra você. Atlético Paranaense versus Sport, dia 9. Placar do jogo. Vai ser 2-1 pro Sport. Não vou nem pedir pra você dizer de quem foi gol, que aí é pesado demais, porque o povo aqui é Roger. Então, mais uma vez, parabéns, meu amigo. Tamo junto aí. Vamos embora nessa resenha que tá muito legal, hein? Vamos mandar uns abraços agora aqui. Primeiro pra Ribson, conhecido como Ribinho. Moleque, eu não esqueci de você não. Fiel sempre com a gente. Importante aqui também é o Thiago, que é fã do Edio. O Jorge da loja Clube Oficial, loja muito bacana. O Rafael Cabral lá da Transamérica. A Tayana Oliveira, que foi vencedora da promoção e ganhou aquela camisa irada que eu fiquei com inveja dela, não vou mentir. A Carol Souza. O Romero também, o Romiero, músico top do meu coração, do nosso coração. Tá aí e vamos embora, né? Pessoal, mais uma vez solicitando a vocês aí, quem puder, quem quiser, associe-se ao Esporte Clube do Recife. Vamos levar esse clube pra frente, mais ainda do que já tá. Vamos encerrando esse programa número 5. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que tá ouvindo, curtindo, compartilhando. Passamos os 4.000 e vamos à frente. Sempre avante feito o esporte. Vamos embora? Pelo esporte tudo, galera. Valeu! 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão.